Hoje eu vim descomplicar a vida de muitos violinistas que têm algumas dúvidas que chegaram até a mim perguntando como que eu faço para pegar no arco e tocar o violino, né? Existe uma maneira correta? Ou tem mais de uma maneira que eu consiga é, pegar o arco, né? E algumas curiosidades também que eu vou contar para vocês aqui até o final desse vídeo, tá? Bom, para quem não me conhece ainda, eu sou o violinista Luiz Henrique, da orquestra da CCB e da Filarmônica de Osasco, e também era da Fratelli Faria, né, comandada pelo Roberto Faria, porém ele, né, saiu do Brasil, então eu tô na Filarmônica lá, tá? Bom, falando um pouco sobre mim, quem sou eu, com quem que eu estudei, né? Bom, para adquirir conhecimento, eu sempre pensei assim: eu tenho que adquirir com pessoas que entendem do assunto e que, né, por sinal, é claro, que tocam muito bem, da forma que eu gostaria de tocar, que eu acho bonito. Então eu fui pesquisando e encontrei alguns dos melhores violinistas que nós temos aqui. Então eu fiz aulas presenciais e online com o Djavan Caetano, com o Roberto Faria, que muitos conhecem também, né, esses nomes que eu vou falar, com o Cláudio Cruz, com o Paulo Caligope, com o Matheus Tonetti. Então, assim, todos eles têm um ponto de vista sobre a técnica, né? E, e o que eu vou falar aqui para vocês é muito importante já no início desse vídeo aqui. Eu vou falar sobre a pega do arco, tá? Então, o que eu quero falar desde o início é assim: tira um pouco da sua mente, né, esse negócio assim, ó, não pode fazer isso, você não pode segurar dessa forma, você não pode segurar o arco assim, você não pode isso, não pode aquilo, não pode, não pode, não pode. Tem uma hora que você, né, dá uma bugada. Então, hoje aqui eu vou falar a minha visão, né? Tudo que eu aprendi. Então, assim, da onde eu busquei esse conteúdo que eu vou apresentar para vocês? Como eu sempre disse, para adquirir conhecimento tem que ser de referências de grandes violinistas. Então, os violinistas de fora do país, que são os maiores violinistas do mundo, é Isaac Pellman, é o Zuckerman, né? O Augustin Hadelich, né? Então são os violinistas aí que não tem quem não goste, né? Então assim, ah, o que fez mais sentido para mim, eu vou falar aqui para vocês os tipos, tá? De empunhadura de arco que fala, né? Que nós temos. Temos a franco-belga, que é a que o Pellman gosta de usar. E temos também a pegada russa, né? E também temos a do metodologia Dunes, tá? Então tem esses três principais aí que eu pesquisei. Você pode pesquisar e encontrar outras formas, né? Também. Então eu indico a vocês o que? Para adquirir conhecimento, né? Nunca é demais. Então é muito bom pesquisar e ter fontes confiáveis, né? Tá? Bom, então o que fez mais sentido para mim é assim a naturalidade, né? Porque assim o nosso corpo, nós somos únicos, né? Então assim cada um tem uma flexibilidade, né? Uns têm mais flexibilidade, outros têm menos flexibilidade. E isso tem coisas genéticas também, né? Que comprovam isso. Então, por exemplo, ó, eu mesmo, né? O meu dedão, ó, sem eu fazer força nenhuma, vocês podem ver que ele assim, ele dobra de uma maneira assim, é até meio bizarro, ó, né? Sem eu fazer força, isso daqui é natural, né? Então assim, as falanges, ou seja, esses risquinhos da nossa mão aqui, ó, os meus eles são muito moles, ó. Ó, você vê, eu consigo mexer até a pontinha do dedo, ó. Isso, não tenho dificuldade para fazer isso, né?
Então, assim, eu já tive alunos, por exemplo, que as falanges são bem duras, né? A mão já é mais dura. Então, tem essa questão da rotação da mão, né? Uns rotacionam mais, outros menos. Uns conseguem fechar mais o braço, outros menos, né? Então, isso é muito importante também. Por que que eu estou falando tudo isso? Porque isso impacta totalmente na hora que você tiver. Eu nem gosto de falar professor, eu vou falar educador, né? Na hora que ele for te ensinar, ele tem que observar. Por isso que é importante também de uma aula presencial. Como é a anatomia do seu corpo, né? A naturalidade. Isso daí, quando a gente tem contato com o aluno presencial, a gente consegue observar. Então, o que fez mais sentido para mim hoje aqui, que eu vou passar para vocês com uma dica de ouro, é assim, ó, como que vocês pegam um copo? Você já parou para observar? Uma garrafinha de água, por exemplo, ó. Eu pego assim, ó, naturalmente, ó. Se eu for pegar uma garrafinha de água, eu pego desse jeito, ó. Meu dedão, ele sempre fica na direção do segundo dedo. Talvez outras pessoas, o natural vai ser aqui, ó, mais de acordo com o terceiro dedo, não sei, ou no meio. O meu, naturalmente, se eu pegar, ele vai cair sempre assim, na direção do segundo dedo. Então, para pegar o arco não é diferente. Ó, eu uso isso daqui, ó, tá vendo, ó? Ó, bem molinho, tá vendo? Ó, os ossinhos do dedo ficam para dentro, ó. Então é dessa forma, né? Como que eu pego um lápis com naturalidade, ó? Peguei o lápis, ó. Naturalmente, né? Não quando eu vou escrever. Então, tá vendo como o meu dedão dobra muito? Isso aqui é natural, eu não tô forçando para ele ficar assim. Isso aqui é natural do meu dedo. Ele fica assim naturalmente porque é muito mole. Ó. Então aqui, ó, eu consigo ter um equilíbrio, tá vendo? No arco não é diferente. Ó, descomplicando, ó. Ó, eu pego da mesma forma, ó. Olha aqui. Ó, da mesma forma que eu pegaria um copo de água. Ó, fica bem tranquilinho, ó. Tá vendo? Sem segredo, sem, né? Às vezes eu pego com o dedão mais assim, ó. É a forma que tiver natural do dia, porque assim, tem uma coisa que eu percebi. Cada dia o nosso corpo às vezes está de uma forma. Tem dia que seus dedos vão estar mais duros, tem dias que seus dedos vão estar mais moles. Então, depende. Às vezes você pega no arco de uma forma em um dia e no outro dia não dá muito certo. Assim como é a polêmica de tocar violino, com espaleira ou sem. Então, eu desisti de bater o martelo e falar assim, não, vou tocar sem, vou tocar com. O dia que for melhor, que eu tiver com o meu corpo, hoje eu tô, hoje tá melhor com a espaleira, eu tô com a espaleira. Ah, hoje tá melhor sem, eu toco sem. Então eu toco das duas formas hoje, tá? Então o que é importante, né, vocês saberem? O arco, todo arco, ele tem um peso, né? É claro, ele tem um mínimo e um máximo, mas cada arco ele vai ter um peso. Então vocês podem observar, por exemplo, a gente tem o nosso celular, tablet. Quando a gente pega, por exemplo, um tablet, né? Para a gente conseguir segurar bem um objeto, a gente sempre pega na mão e sente o peso dele. Então é isso que eu falo para vocês e indico. Pegue no arco, sente ele, né? Faz esse trabalho de flexibilidade, sente o equilíbrio dele, né? Vocês vão ver que o dedinho é o que faz o arco equilibrar, ó. Ó, se eu soltar, o arco vai cair. Porque se eu pegasse assim no meio, né? Na verdade, o ponto de equilíbrio do arco é aqui, ó. Onde ele para assim, ó. Tá vendo? Então aqui seria o ponto de equilíbrio. É muito mais fácil, fica muito mais leve. Só que conforme eu venho vindo aqui para o talão, ele vai caindo para lá. Então o que, que é necessário? Um contrapeso, que é o dedinho. Então o segredo é você aprender a equilibrar o arco, né? De uma forma em que você consiga manusear ele com facilidade quando você estiver na ponta, quando você estiver no talão. Então você vai ver que quando você estiver no talão, pelo menos para mim é o que funciona, ó, eu subo um pouco o meu dedão, ó, e fica mais confortável. Quando eu tô na ponta, o que que eu faço, ó? Eu meio que faço esse movimento, então os dedos eles ficam mais deitados, né? Tá?
Então é isso, não tem segredo. Então, eu falei sobre as formas de pegar o arco. Depois eu vou gravar um outro vídeo, se vocês gostarem desse vídeo, falando sobre o assunto. Mas o russo, eles pegam mais aqui, ó, né? Fica bem assim, a mão fica bem assim, ó. Tipo, né? Mas depois eu falo mais sobre isso, tá? Quais as curiosidades que eu falei que eu ia falar até a final do vídeo aqui para vocês? É o seguinte, eu acredito que muito, eu não sei, mas eu acredito sim que muitos aqui não saibam que se você pesquisar na internet, existem vídeos explicativos dos maiores violinistas do mundo, o Pellman, o Zuckerman, falando sobre a pega do arco, né? Então, Augustin Handelich, se vocês procurarem, tem na internet. Vocês vão ver que lá fora, na Europa, eles têm costume de gravar vários vídeos assim explicativos, sabe? Até é uma coisa muito legal que antigamente eu não imaginava, mas pesquisando eu vi que tem muitos vídeos, né? Explicando sobre métodos, sobre a mão esquerda, várias dicas. Tem uns que são em inglês, mas tem como colocar legenda. Outros não tem legenda, aí tem que se virar ali no inglês, né? Mas tudo isso que eu falei para vocês, né, foi a minha experiência, né? A minha experiência. Quando eu falei da metodologia Dunes, ele defende o seguinte, que quando você está aqui no ponto de equilíbrio, você conecta o segundo dedo com o dedão, deixa ele cair os outros dedos, do jeito que ele cair, ele vai ficar. Você escorrega até a guarnição. E aí, desse jeito, vai ser uma pega perfeita, digamos assim, para você. Então, o dedão ele também ajuda a equilibrar, né? Tá? Me falem aí, por gentileza, nos comentários. Esse é o primeiro vídeo que eu gravo nesse formato, né? Se vocês gostaram, aí eu dou continuidade porque é um assunto muito longo, né? Um assunto para a gente discutir aí bastante, né? Uma outra coisa que eu vou falar para vocês em outro vídeo, se vocês se interessarem, os tipos de arco, né? Então assim, eu tenho esse arco, eu tenho dois arcos assim, o principal, né? E o outro que é o meu segundo arco. Então eles têm características diferentes, né? Uma madeira um pouco mais mole, outro um pouco mais duro. Faz diferença para tocar? Com certeza faz. Então eu também vou falar um pouco sobre isso, tá bom? E... Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Que tenha ajudado a vocês e que vocês pensem dessa forma. Ah, não pode isso, não pode aquilo. Nada melhor do que você mesmo descobrir a forma mais natural de você segurar, né? E que seja de uma forma orgânica, não seja uma coisa assim, ó, né? Você tem que forçar, né? Você sempre pensa assim, eu tô pegando no arco desse jeito. Será que se eu fosse tomar um copo de água, eu pegaria dessa forma? Será que se eu fosse pegar um lápis, um objeto, eu pegaria dessa forma? Porque às vezes a gente, né, se a gente não toma cuidado, tem pessoas que pegam um arco assim de uma forma bem esquisita, né? Tipo, dedão esticado assim, a mão, né, meio torta assim. Então você não pegaria um objeto assim. Então isso vai ajudar muito, né? Porque é uma coisa também muito neurológica, né? Você tem que prestar atenção no que você está fazendo, tá bom? Então, e também pesquisem essas pegas de arco que eu falei, do franco-belga, da metodologia Dunes. E assim, quando vocês tiverem um professor particular, vocês têm que depositar um crédito total para aquele professor, acreditar nele e tipo assim, ó, vou aprender, eu vou fundamentalizar essa técnica. Depois que você fundamentaliza, o que é isso? Você fundamentar a técnica é você adquirir o conhecimento de como você vai pegar o arco, como você vai estudar, né? E você vai desenvolvendo com o tempo. Então, isso é um trabalho para a vida inteira, né? De pega de arco. Então, assim, você pode, se for, eu aprendi várias formas de pegar no arco. E hoje, com todas essas formas que eu aprendi, realmente, né, eu consegui descobrir qual que é a melhor forma para mim, qual que fica mais confortável,
tá bom? Deus que abençoe a todos.